Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos para mais uma palestra do seminário de álgebra do PPMAT. Agora temos como convidado o Dr. Pietro Speciali. Ele se formou na Universidade del Salento. Não, espera aí. Ok. E ele está aqui no Brasil fazendo pós-doutorado. Em breve será um de nossos colegas, se Deus quiser. E muito obrigado, esqueci de falar, muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado, Dr. Pietro, por aceitar o convite. E com você, né, a palestra sobre que curvas com que grande. Muito obrigado, Vitor. Agradeço a presença de todos. O Vitor, pelo convite. É um prazer estar com vocês mais uma vez falando de matemática. Bom, vocês sabem que eu coloquei essa coisa, foi meio polêmica, colocar aqui tristemente online, mas eu queria realmente estar lá em Uberlândia, se Deus quiser. Logo a gente poderá se encontrar e voltar a fazer matemática como a gente fazia. Bom, essa palestra vai ser sobre um dos últimos trabalhos que eu fiz. Eu já apresentei lá em Uberlândia, no último workshop presencial que tivemos sobre corpos finitos lá em 2019, e aí achei justo falar desse argumento. Esse é um trabalho que eu fiz com o Nazar, na Universidade Federal do ABC. Bom, e agora está dando problema, obviamente, né? Por quê? Eu acho que você não pode aumentar, não? Quando apareça, tem que deixar do tamanho que aparecer. É que eu tentei aumentar. Dá para ver introduction? Não, não estamos vendo nada, não. Se você quiser, você pode me mandar sua palestra. Eu apresento aqui e vou passando os slides quando você falar. Tá bem? Então. Deixa só, vamos ver se é estranho, não tá... Não, tá dando muito problema. Não compartilha? Então, ele decide quando compartilha o que ele compartilha mesmo. É isso que eu tô achando muito curioso. Vitor, a sua foto de fundo parece que você tem um handset aí na cabeça. Um quê? Um microfone. Ah. Parece que ele está dirigindo o jatinho particular dele com... Sim. Aí, apareceu. Aí, não amplia, não. Introduction. Agora sim. Acho que só não pode ampliar, porque aí dá problema. Então, desculpa mesmo. Eu falei que eu era para o velho jeito de apresentar. Não, aí dá para ler bem mesmo. Então, vamos um pouco na motivação. Essa aqui é quem me conhece sabe que eu gosto de começar as apresentações com alguma citação, digamos assim, motivacional. Esse aqui é do... Eu não estou aguentando mais. Desculpa, eu juro que é a última vez. Vocês estão vendo? Não, ainda não. Não, ainda não.
Agora dá para ver, né? Sim. Tá. Então, essa citação, que é uma das minhas favoritas, eu peguei do livro que eu chamo a Bíblia, né? Algebraic Curves or Finite Fields, do professor Hirschfeld, do professor Kortmaros e do nosso querido amigo Fernando, que gostei de lembrar, evidenciando pelas razões que sabemos. E então, assim, por que a gente está sobre essa palestra é sobre o quê? É sobre grupos de automorfismos de curvas algébricas. Então, por que é interessante estudar? E por que especialmente na característica positiva? É que, de fato, genericamente, um objeto álgebro-geométrico ou geométrico vem sem simetrias, ou seja, vem sem automorfismos, em termos modernos. Mas aí, então, nós estamos interessados em quê? Em exceções, mas exceções que geralmente são muito ricas em questão de geometria. E isso acontece especialmente quando a característica é positiva. Vamos ver por quê. O primeiro exemplo é a quártica de Klein, que é dada por essa linda equação plana. Então, é exatamente uma quártica. Todos sabemos que as quárticas não singulares não hiperelípticas, porque todas as curvas de gênero 3, esse aqui já tem gênero 3, são quárticas não singulares. E vamos ver, sobre um corpo algebricamente fechado de característica zero, nesse caso C, o grupo de automorfismo é PCL27. Então, um grupo de automorfismo grande, porque atinge a cota de Hurwitz. A cota de Hurwitz, nesse caso, é 84G-1. E aqui, que nesse caso dá 168. Agora, qual é que é a coisa que é importante ver? A característica zero, o tamanho do grupo de automorfismo é, no máximo, uma função linear no gênero da curva. Mas agora, eu pego essa mesma curva, definida que ela tem uma boa redução, então definida sobre um corpo de algebricamente fechado de característica 3. Aqui o grupo é maior, é PSU 33. E quanto é? 6.048. Então, estamos acima de 16G na quarta. Esse exemplo nos mostra que, na verdade, quando estamos lidando com curvas algébricas na característica positiva, o tamanho do grupo de automorfismo pode ser muito grande. Na verdade, é, no máximo, uma função de G na quarta. E tem apenas uma curva satisfazendo isso. Mas, enfim. Então, vamos lá dar um pouco de notação. A gente vai sempre trabalhar sobre um corpo algebricamente fechado de característica P, que pode ser também zero. Uma curva, para a gente, é uma curva projetiva, não singular, absolutamente irredutível, definida sobre K. O corpo de função da curva x é K de x, e, por brevidade, também porque acho que é o jeito mais fácil de introduzir o que é o grupo de automorfismo de uma curva, é o grupo de automorfismo de seu corpo de função. Note que disso vem de graça que o grupo de automorfismo da curva é o invariante birracional da curva. Por quê? Porque curvas birracionalmente equivalentes possuem o mesmo corpo de funções. Bom, corpo de funções isomorfos, né? Mas, enfim. Aí G vai ser o gênero da curva. O gênero de uma curva, bom, para quem tiver familiaridade com a superfície de Riemann, uma superfície de Riemann vem com um certo número de buracos, e contando esse número de buracos, a gente tem um gênero da curva, que de novo é invariante. Eu prefiro dar a definição por meio do teorema de Riemann e de Riemann-Roch, que é aquela que vem exatamente da teoria de corpos de funções. Por que o gênero é relevante? Bom, basicamente é o invariante birracional da curva. A maioria das informações geométricas sobre a curva são codificadas dentro do gênero, que é um inteiro não negativo. Tanto que temos a função zeta, que é uma função racional, característica positiva, claramente, e disso que é a versão em característica positiva para corpos finitos da hipótese de Riemann,
vem a celebrada cota de Hasse-Weil, que dá uma cota inferior e superior sobre o número de pontos FQ racionais de dita curva, dependendo do gênero de novo. Agora, o que a gente interessa mais são cotas no tamanho do grupo de automorfismos, e todas elas envolvem de alguma forma o gênero. Aí tem a cota de Hurwitz, que eu já falei, tem as cotas de Stich, de Nakajima para curvas ordinárias. E de onde vem isso? Isso vem do teorema de Hurwitz. O teorema de Hurwitz nos fala o seguinte: olha, no momento que você tiver duas curvas e uma mapa racional não constante, dominante entre essas duas curvas, de grau n, você consegue ter uma fórmula fechada que vai ligar o gênero da primeira curva, o gênero da segunda, depende do grau da função e do grau de um certo divisor, que é o diferente. Grupos de automorfismos, eu posso pegar dessa curva X, grupos de automorfismos. Grupos de automorfismos, você pode se convencer que induzem mapas desse tipo. Logo, vamos ter essas assim chamadas curvas quocientes, e nesse caso, temos algumas ferramentas muito importantes para lidar com o grau do diferente. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas é só para dizer, o que é importante aqui é que temos, se nós pegando, quem que é que vai ser importante nesse divisor? O estabilizador de um ponto. Porque, claro, um automorfismo de uma curva pode ter pontos fixos, e são exatamente esses que nos interessam. O que acontece na característica positiva de tão diferente a respeito da característica zero? Bom, aqui temos, essa é a fórmula, essa aqui é a fórmula do diferente de Hilbert, que tem a ver com os high ramification groups. Agora, no momento que a gente pega as órbitas curtas desse grupo de automorfismos, a gente tem esse aqui geralmente é uma desigualdade. E ela é uma igualdade se somente se o grupo é assim chamado tame, que significa que o grupo é tame. Que o GCD entre o tamanho do fixador de um ponto e a característica do corpo é 1 para todo ponto. Agora, isso significa que na característica zero, ou quando o grupo é tame, os estabilizadores de pontos são cíclicos. Enquanto na característica positiva, se o grupo for não tame, então se eu tiver um P-grupo, onde P é a característica do corpo, fixando um ponto, vou ter essa situação mais complicada. E isso justamente, essa que é a X que é a questão, é exatamente a presença desses higher ramification groups, que faz assim que o gênero na característica, que o grupo de automorfismo possa crescer tanto a respeito do gênero. E alguns fatos gerais sobre os grupos de automorfismos. Quando temos o gênero igual, ou curvas de gênero zero, essas são todas bem racionalmente equivalentes à reta projetiva. Então, o grupo de automorfismo é infinito e é PGL 2K. O grupo de automorfismo das curvas de gênero 1, das curvas elípticas, é infinito e sabemos que, de certa forma, a curva em si está dentro do seu grupo de automorfismo, entre aspas, porque teria muita coisa a ser ditas aqui. Mas no momento que o gênero da curva é maior ou igual que 2, temos grupos finitos de automorfismos. E, em geral, curvas hiperelípticas, sabe-se muito, o gênero 2 é bem fácil. Se a curva não, esse é o teorema de Beniamino-Segre, se a curva é não singular, o grupo de automorfismo é linear. Como eu falei, uma curva genérica não possui automorfismos, mas achar exemplos explícitos na literatura, construídos na mão de curvas sem automorfismos, é bastante complicado. Eu estudei bastante e conheço pouquíssimos exemplos. E qual que é o que vamos estudar hoje? Bom, esses são, seja Q um número primo, aí chamamos uma curva X definida sobre K, uma Q-curva, no momento que o grupo de automorfismos dela, o X, contém um subgrupo de ordem aquele Q, exatamente, então vai ser um grupo cíclico. Uma Q-curva chamamos de tame quando a característica é zero ou esse primo não é a característica do corpo, esse não chamamos de wild. Essa é uma definição não estándar que demos de Q-curvas por questão de brevidade.
E o fato de ser tame ou wild, a gente pegou justamente o fato de ter ramificação tame, quando o estabilizador de um ponto tem possui tamanho não dividido pela característica. Isso é sempre de graça na característica zero. E wild, porque nos outros casos tem assim chamada ramificação wild. O teorema, digamos assim, um dos teoremas mais importantes nessa área é esse teorema de Roma de 1980. Basicamente, o que acontece? Eu pego uma curva e pego um número primo, que dividindo o tamanho do grupo de automorfismo. O que eu posso dizer desse número, desse primo Q? Então, ou ele é menor ou igual a G mais 1, ou no gênero 2 temos o caso 2G menos 1, nos outros casos, para os outros gêneros, esse 2G menos 1 não acontece, ou Q é igual a 2G mais 1, onde G é o gênero da curva. Essa é uma consequência da fórmula de Hurwitz. E na característica zero, vocês achavam isso em qualquer livro sobre superfície de Riemann, mas em qualquer característica foi o Roma que ele demonstrou. E eu prometi que a gente vai falar sobre que curvas com que grande. Então vamos tratar os casos extremais. 2G mais 1 e G mais 1. Porém, se a gente tiver um tempinho no final, vamos ver o que pode ser dito sobre G curvas e G menos 1 curvas. Quais são os resultados que a gente gostaria de ver? Ou seja, que a gente provou. Classificação das G mais 1 curvas, a caracterização das G mais 1 curvas hiperelípticas, a determinação do grupo de automorfismo em qualquer característica, tanto da G mais 1 quanto da G mais 1 curvas, e alguns resultados sobre que curvas, para o Q igual G, G menos 1, assim como eu falei. Agora, classificação. O Roma, no artigo dele, ele já conseguiu classificar as Q curvas, as 2G mais 1 curvas. E no caso Tame, elas possuem essa equação plana. Para quem estiver acostumado com extensões de Kummer e Artin-Schreier, esse aqui é claramente uma extensão de Kummer da reta projetiva totalmente ramificada a 3 pontos. E no caso Wild, na verdade, o que acontece é que temos apenas essa curva hiperelíptica, x² igual a x na 2G mais 1 menos x. Depois dele, teve o Seiyama, em 1982, que estudou algumas propriedades dessas 2G mais 1 curvas na característica zero. Na verdade, no momento que elas são tame, qualquer característica, essas coisas que ele fez valem. Ou seja, o que ele fez? Ele deu... Porque, claro, se você dá para ver aqui. Aqui vocês têm alguns parâmetros, alguns exponentes. Mas ele conseguiu caracterizar as G mais 1, as 2G mais 1 curvas em classes de isomorfismo. Ou seja, basicamente, todas elas são isomorfas a um caso onde você tem em um dos dois exponentes. Aí depois, claramente, tem alguns resultados básicos sobre o grupo de automorfismo, mas nesse caso eu não quero focar nos detalhes. A única coisa que é interessante notar é que na característica zero, geralmente o grupo de automorfismo de ordem 2G mais 1 é normal no grupo de automorfismo, a não ser que tenha o gênero 3, essa curva é a quártica de Klein, e naquele caso o grupo de automorfismo é PCL27 e é um grupo simples nesse caso, né? Só essa informação que seja assim, que o grupo é simples naquele caso excepcional, eu quero que vocês guardem em algum cantinho. Agora, é claro que a gente quer classificar também a G mais 1 curvas. Vocês podem ver que a situação é parecida, digamos assim, porque no caso Tame, a gente tem esse modelo plano, que de novo significa o quê? Que o function field dessa curva é uma extensão de Kummer de grau G mais 1, que fixa dessa vez 4 pontos. No caso Wild, temos de novo uma curva hiperelíptica, que possui esse modelo plano, ou também tem casos não hiperelípticos, então a situação é um pouco mais rica, digamos assim.
que é esse daqui. Nesses casos, usando a linguagem das extensões de Artin-Schreier, aqui temos uma extensão de Artin-Schreier totalmente ramificada a 2 pontos. Aqui uma extensão de Artin-Schreier do KdX, então de um corpo de função racional ramificado a um ponto só. Agora, por que a gente tem interesse em caracterizar as curvas hiperelípticas dentro das G+1 curvas? Bom, claro, primeiramente porque dá para fazer, e tendo em mente o fato que a gente quer resultados gerais sobre os grupos de automorfismos, é importante saber quando essa curva é hiperelíptica, porque quando é hiperelíptica, de fato, o resultado já é meio que conhecido. Roma, no artigo dele de 1980, dava uma caracterização implícita, no sentido que eu vou esclarecer agora, das 2G+1 curvas hiperelípticas, que é mais ou menos no mesmo estilo desse teorema. O caso Wilde é fácil, eu já falei que tem um caso hiperelíptico, outro caso dá para ver que não é, então isso é fácil de ver. No caso Tame, que é importante relevar que a característica tem que ser maior que 2, ou diferente de 2 na real, isso vale também característica 0. Uma curva, uma G+1 curva é hiperelíptica se somente se é isomorfa a uma curva possuindo esse modelo plano, que vocês podem ver. Por que é hiperelíptica? Porque eu pego a equação, eu não sei, a princípio, para quais parâmetros ela é isomorfa, essa curva aqui. E essa caracterização é feita porque, em questão, quando a gente tem uma curva hiperelíptica e sabe que ela possui alguns automorfismos extra, tirando a evolução hiperelíptica, aí a gente tem uns modelos planos preferidos, digamos assim. A gente sabe que o function field admite geradores respeitando certas equações. No caso, essa daqui. Mas conseguimos uma representação, uma caracterização explícita. Ou seja, o que isso quer dizer? Pega a equação de uma Tame G+1 curva, que depende desses parâmetros R, S e T. Aí, quando que ela é hiperelíptica? Temos, basicamente, a gente tem, a menos de algumas condições técnicas, que esses RST tem que ser um deles repetido e o outro é ligado, G+1 menos D. Então, assim, a gente já sabe todos os casos onde elas são hiperelípticas, e naquele caso é fácil ver o grupo de automorfismos. E quando não são? Então, para isso, vamos um pouco mais para frente, já chegamos na parte dos automorfismos. E vamos focar primeiramente nas 2G+1 curvas. Eu já vou dar o spoiler do teorema final. Qual é que é o resultado que a gente consegue provar? É, de certa forma, parecido com o resultado do Seiano. Por quê? Genericamente, o grupo de automorfismo de ordem 2G+1, que nos permitiu caracterizar as curvas, é normal do grupo de automorfismo, quando o gênero é maior que 3. Aí, qual é que é o tamanho do grupo de automorfismos? É a constante vezes 2G+1. Essa constante pode ser 1, 2 ou 3. A não ser que o gênero tenha essa forma, ou seja, é potência de um outro primo, potencialmente, vezes ela menos 1 sobre 2. Mas isso é o quê? É o gênero de uma curva, por exemplo, o gênero de uma curva plana no singular. Nesse caso, a 2G+1 curva é isomorfa a uma curva hermitiana, que possuindo esse modelo plano. E naquele caso, o grupo é muito grande, é PGU ou PSU. Então dá para ver que esse grupo ou é muito pequeno, ou nos casos excepcionais é gigante, como vemos, maior que 16 na quarta. Como que é possível chegar lá? Bom, tudo começa coletando alguns fatos triviais. Como eu já falei, C2G+1 tem que fixar 3 pontos. Depois é fácil de ver que o grupo cíclico de ordem 2G+1 é um Sylow 2G+1 um subgrupo, o grupo de automorfismo. Agora, ligado a esse fato de fixar 3 pontos, está esse fato sobre o normalizador. O normalizador do grupo de ordem 2G+1 tem que agir sobre os pontos fixos. Então, é um subgrupo é isomorfo um subgrupo do S3. Agora, no momento que a gente sabe que a cota de Hurwitz vale 84G-1, estamos tranquilos.
E também, no momento que esse normalizador é dividido por 2, porque aqui pode ser que 2, 3 ou 6, na verdade é só 2 ou 3, a curva é hiperelíptica. Então, pelas hiperelípticas também podemos ficar tranquilos. Tanto que, desse momento em diante, vamos supor que essa curva não é hiperelíptica. Agora, eu sempre falei, né, a gente vai dar os resultados sobre qualquer característica. Mas é verdade que a gente precisa considerar qualquer característica? Não. Esse é um teorema do Roquette, de 1970, que fala exatamente isso. No momento que a gente considera um grupo, um corpo de característica grande, seja maior que G mais 1, então, basicamente, a situação é idêntica ao caso de característica zero. O tamanho do grupo de automorfismo é menor ou igual a 84G menos 1, a menos de uma exceção. Tanto que quando eu chamei aquela curva antes R, aquela 2G mais 1 curva wild, não é à toa. Chama R porque é a curva de Roquette. Mas isso é só uma informação para... Na verdade, a gente usou esse fato em alguns lemas técnicos. Agora, outra coisa que é interessante se perguntar. Tá bom, a gente já entendeu que o problema é quando o grupo é grande. Grande é acima de 84G-1. Mas como é que é a situação? Como que é a situação aqui? Ou seja, quais são as ações possíveis do grupo de automorfismo nos pontos da curva? A situação é bem rígida, na real. Nesse sentido, temos apenas essas 4 possibilidades para as órbitas curtas. Ou seja, quantos tipos de pontos com estabilizador não trivial podemos ter e qual é o comportamento. Então, essa é geralmente bem comportada. Então, temos apenas esses 4 casos. Isso também é o resultado que entrou na nossa análise. Vamos lá. Esse aqui é um lema um pouco mais técnico. Mas, enfim, a gente começou a estudar, tá? O que pode acontecer quando é maior que 84G-1? Daqueles 4 casos, na real, pode acontecer apenas esse último. 2 órbitas curtas, uma teme e uma não teme. Só para dizer que, geralmente, esse é o caso mais difícil de tratar. Aí, daqui, vocês podem ver uma coisa que eu quero chamar a atenção. O grupo de automorfismo é grande. É, no mínimo, alguma coisa da ordem de G². O problema é que G² é grande, mas não tem resultados tão fortes assim quando o grupo é apenas quadráticos. Quando o grupo é apenas quadrático no gênero. O tamanho do grupo, quer dizer. Teria se a gente soubesse que a curva fosse ordinária. Mas é só fazer uns testes no magma para se convencer que essas curvas podem ser ordinárias como não. Então... Embora dá para ver que se o grupo é maior que 84, o tamanho do grupo é maior que 84G-1, ele tem que ser bem grande, ainda não é grande o suficiente. Uma outra coisa que é interessante relevar é que, bom, eu vou um pouco mais rápido aqui, mas desfrutando o fato que deve ter um grupo não trivial, um grupo minimal, normal, no grupo de automorfismo, e fazendo algumas contas, você pode se convencer que o grupo de automorfismo tem que ser um grupo finito simples, não abeliano nesse caso. Então, teve uma época que eu usei de fato para provar o resultado a classificação dos grupos finitos simples. Porque eu conseguia ter um grupo maximal, o grupo maximal de grupos finitos simples são bem entendidos, são bem estudados. E era uma demonstração gigantesca, uma prova gigantesca. Depois que eu tropecei nesse resultado do Vdovin, de 1999, que tropeçamos, quer dizer. O que acontece? No momento que você tem um grupo não abeliano simples, finito, que não é PCl2Q, e pega um grupo abeliano, um subgrupo abeliano desse grupo G, então... esse grupo, o tamanho desse grupo ao cubo ainda é menor do tamanho do grupo G. Então, é fácil se convencer, usando a estrutura dos grupos de PCl2Q, que esse grupo de automorfismo, AutoXR,
não pode ser um grupo, não pode ser PSL. Mas, ao mesmo tempo, a gente está com um grupo bem... ou seja, o que acontece? A gente estava com um grupo da ordem mais ou menos... Estava com um grupo de ordem 2G mais 1. Então, no momento que era grande, a gente conseguia chegar na ordem do grupo, que era mais ou menos 8G cubo. Mas então, aqui que a gente conseguiu usar o resultado do Henry. Porque as curvas com mais que 8G cubo automorfismos são classificadas. E são ou curvas hiperelípticas, lembre-se que a gente não está considerando curvas hiperelípticas, então caso 1 e caso 2, não. Ou a hermitiana, que é justamente a exceção, ou a curva de Suzuki, é a característica E2. Esse caso se exclui de um jeito bem esperto. Num dos lemas técnicos que eu mostrei, dá para ver que o grupo de automorfismo, nesse caso, tem que ter um subgrupo de ordem 3. Mas o grupo de Suzuki é o único grupo finito simples, não abeliano, que não possui tal que 3 não divide o tamanho do grupo de Suzuki, desse grupo. Então, só sobrava a hermitiana. E nesse caso, é fácil ver que a gente tem um grupo, que seria um grupo de Singer, com seu normalizador que encaixa. E, de fato, isso nos permitiu de fechar o resultado sobre o grupo de automorfismo das 2G mais 1 curvas Taylor. Agora, vamos para automorfismos das G mais 1 curvas. De novo, spoiler. Qual é que é o resultado final? Se você pegar uma G mais 1 curva Tame, que não seja hiperelíptica, definida sobre um corpo de característica 2 ou 3, genericamente, de novo, o grupo de tamanhos CG mais 1 vai ser normal, o grupo de automorfismo X. Nesse caso, então, o tamanho é constante vezes G mais 1, onde essa constante é 1, 2, 3 ou 4. A não ser que no mínimo gênero que faz sentido considerar, gênero 4, de novo, temos uma exceção, mas nesse caso a exceção é essa curva que chamamos de Q, cujo grupo de automorfismo é C5, que para uma curva de automorfismo para uma curva de gênero 4 é o máximo que pode ser atingido quando estamos falando de um grupo Tame. Mas nesse caso é exatamente o grupo que a gente considera pode ser só Tame mesmo. Nesse caso, a abordagem foi bem diferente. A coisa qual é que é a observação? A observação é que o gênero de uma G mais 1 curva tem que ser par. No momento que uma curva é par, tem esse resultado, que o gênero é par, tem esse resultado muito poderoso do professor Cortimaro e do professor Giulietti, que na característica diferente de 2, e aqui é muito importante ressaltar o fato que a gente está na característica, por isso que a gente não considera a característica 2, quais são as possibilidades para o grupo de automorfismo de uma curva de gênero par? Exatamente esses aqui. Ou seja, ou G é um grupo de ordem ímpar, ou esse O de G, quem que é esse O de G? É o odd core ou Brouwer core, ou seja, é o maior grupo normal de ordem ímpar. E esse resultado, eu só gostaria de parar um segundinho para comentar, é um dos resultados mais surpreendentes sobre grupos de automorfismos que a gente viu nos últimos anos. Por quê? Como vocês sabem, o problema de Galois inverso para curvas algébricas é resolvido, ou seja, qualquer grupo finito pode ser grupo de automorfismo de uma certa curva. E, na verdade, existem infinitas curvas não isomorfas realizando aquele grupo. Então, o fato que por gênero par, na característica de que não seja 2, tem essa restrição, porque estão vendo aqui aparece o PSL 2Q, PSL 3Q, no máximo P gama L, PSU, P gama U, e alguns casos bem de A7, M11, que é o grupo de Mathieu. Esse é um resultado muito surpreendente, muito poderoso.
Só que também usá-lo não é trivial para obter resultados. Agora, nesse outro caso, o que acontece? De novo, a gente entendeu que é importante saber o que acontece quando o normalizador do grupo de tamanho G+1 é não trivial. Nesse caso, como que temos 4 pontos fixos, na verdade, a gente vai ter que considerar no normalizador quocientado pelo CG+1 subgrupos do grupo simétrico sobre 4 letras. Mas, na verdade, de novo, quanto que pode ser grande esse grupo? Muito pouco. No máximo, é menos que 6, com uma exceção quando a característica é 3. Então, analogamente o que o Seyama fez, a gente conseguiu caracterizar, em questão do RST, quando uma G+1 curva possui um automorfismo de ordem 4 normalizando o G+1 grupo. Esse lema é parecido com aquele que apresentamos no caso G+1. De novo, se o grupo é grande, e isso quando que o grupo é grande? Quando o G+1 grupo não é normal no grupo de automorfismo. Aí, de novo, tem que ter dessa vez um grupo de ordem 4 que normaliza o grupo o G+1 grupo, e agindo transitivamente sobre essa órbita de pontos fixos, P0, P1, PA, P infinito. E de novo o grupo é grande, mas vamos dizer quadrático, certo? De novo, de ordem mais pelo menos um quadrado no gênero. E no resultado anterior, a gente viu que era importante saber. Deixa eu voltar aqui. Então, é importante entender esse hot core. Conseguimos mostrar que esse hot core, no caso de um grupo de automorfismos da G+1 curvas, é trivial. E então, nesse resultado de classificação, podemos de fato, a gente vai direto aqui, olha, o grupo é entre essas possibilidades. Então, sendo grupos lineares de dimensão baixa, a gente tem bastante informação sobre os subgrupos para matar caso a caso. E é isso que acontece, de fato. Agora, o caso das curvas, das wild G+1 curvas, apresenta algumas coisas interessantes. Nesse caso, a gente tinha mais ferramentas ainda para estudar. E, de fato, o que acontece? Quando a G+1 curvas wild é projetivamente equivalente, na real, nem é mais forte ainda, a essa curva aqui, o x ao cubo, o grupo de automorfismo é grande, na ordem de g ao cubo. E, no momento, nos outros casos, tem caso onde é grande também, quadrático, de novo no gênero. E nos casos que permanecem, o grupo é, de novo, pequeno. Só para dizer que esse caso aqui é o único caso onde todo grupo de automorfismo não fixa um ponto. Em todos os outros casos, o grupo inteiro fixa um ponto, então tem uma estrutura bem específica. Nesse caso também a gente consegue saber a estrutura. E como que esse aqui é cúbico, apenas cúbico no gênero, tem uma pergunta que eu tenho me feito, uma coisa que eu gostaria de ver. Uma classificação parecida com aquela do Rennes, ao invés de ter 8G cubo, ter simplesmente G cubo. Isso seria uma coisa muito interessante, muito, muito útil de ver também. Então, quais que são os próximos casos? A gente começou a estudar também o caso G e G-1, ou seja, quando esse número primo é o gênero menos 1. Nesses casos, o que acontece? O que complica um pouco? A curva quociente pelo G ou G-1 grupo, tirando o caso onde G é pequeno, nesse caso é uma curva
uma curva elíptica de gênero 1. No caso G-1, tirando casos pequenos, é uma curva de gênero 2 e é uma extensão não ramificada, o que em si apresenta faz assim que algumas das ferramentas, alguns truques que a gente usou, a gente não vai poder usar de novo. Ele prosseguindo nessa linha. Mas é claro, nesse caso, G-1 curvas possuem gênero par. Então, de novo, ter resultado sobre o grupo de automorfismo é esperável usar a ferramenta que a gente usou para gênero par. Eu só gostaria de terminar com esse exemplo, porque mesmo construir explicitamente G-1 curvas no caso geral, dando um modelo plano, um bom modelo plano, não é fácil. Esse é um dos exemplos que conseguimos construir. Então, possui gênero 6, vamos considerar sobre um corpo de característica diferente de 5. Aqui é a extensão de corpo de funções que deu à luz esse modelo. E o que é interessante é que essa curva aqui possui 150 automorfismos, que, de novo, é o tamanho máximo de grupo de automorfismo de uma curva de gênero 6. Então, eu vou parar por aqui. Agradeço de novo a todos vocês, desculpem os problemas técnicos iniciais, e agora deixo com vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou comentário. Muito obrigado. Obrigado. Algum comentário, alguma pergunta? Ou também livro. Se quiserem que ele volte para algum slide. Decidir que a gente vai passar o final da semana junto. Algum comentário? Guilherme ia perguntar, não? Não tem perguntar, não. Achei que tinha levantado a mão, não? Era para minha filha aqui. Eu acho que o Guilherme e Alonso já trabalharam com alguma coisa de códigos e que utilizam nos grupos de automorfismo, né? Ou não? Não, eu já, na minha tese, tinha um processo de codificação que usava automorfismo de curva. Mas eu e o Alonso, a gente fez alguma coisa de automorfismo, mas não tinha aplicações diretas, né? A nossa teoria de código. Não. Na verdade, a gente usou foi que o automorfismo era assim, tinha um grupo específico para os códigos, e aí isso foi bom para nós. Assim, porque assim, você pode, através do automorfismo da curva, conseguir o automorfismo do código, né? Isso sim. Mas não foi além disso, né, Alonso? Foi isso, né, que a gente conseguiu fazer. Ô Pietro, esse último exemplo que você deu esse exemplo porque é o que você está querendo estudar, não? Mas um exemplo novo, não? O último que você deu do último slide. Sim, então, o que acontece? É sabido que uma curva de gênero 6 possui na característica 0, digamos assim, ou quando na característica não é 5. Bom, né, vamos na característica 0. É sabido que uma curva de gênero 6 possui no máximo 150 automorfismos. Porém, exemplos, eu não achei na literatura um exemplo específico, concreto. E então, assim, esse é um dos exemplos de curva de G-1 curvas que a gente conseguiu construir. Nesses casos, o que me parece que é mais fácil estudar o grupo de automorfismo das curvas
sem lidar com modelos específicos. Mas é claro, eu acho que para ter uma classificação melhor, bem bonita, é bom produzir exemplos concretos. E na literatura você vê muitas vezes, por exemplo, curvas com muitos automorfismos, por exemplo, a característica zero, existe. Tá, mas exemplo, modelo, não tem. Então, esse aqui é potencialmente um processo, lá, generalizando o que a gente fez, é um bom maquinário para produzir exemplos muito bons, porque, por exemplo, tem um problema que é relacionado. Curva de Hurwitz, no sentido não que a gente usa mais curvas atingindo a cota de Hurwitz, 84G-1. Exemplos explícitos tem só de gênero 3 e gênero 7. Já gênero 14, que é o próximo caso possível, não tem. Sabe-se que são 3 curvas não isomorfas, mas não tem um modelo explícito. Ela, por acaso... um modelo plano, não? Eu lembro que o Fernando me falava muito isso aí. Por exemplo, assim, lá na Itália, o Korčmaros trabalha muito com essas classificações, não? Isso. Mas não exibia num modelo plano. Porque Sim. não é fácil de construir, de fato. Não é fácil. E, às vezes, então, assim, lá tem muita parte que eu aproveitei bastante de corpo de função, mas às vezes, nesses casos, você tem que puxar um pouco a mais. Tem algumas dificuldades que, se você conseguir superar, consegue realmente, porque é um grande problema, por exemplo, isso que eu te falei, de dar explicitamente as curvas de Hurwitz. E isso é sempre relacionado, de certa forma, a construções desse... Não sempre, mas em vários casos é relacionado a construções desse tipo. Então, assim, seria interessante porque daria uma direção, digamos assim, nova. Não nova, mas é que para a gente que vem da característica positiva, em particular dos corpos finitos, e acabar dentro da característica zero. Aí depois, é claro, né, uma vez que a gente tiver mais exemplos com boas características, pode de novo voltar a fazer códigos, ver se elas têm muitos pontos racionais. Essas são todas perguntas naturais. Mas, por enquanto, essa parte, sendo classificação e sendo grupo de automorfismo, é mais natural dela sobre corpos algebricamente fechados. Eu estava relembrando aqui, Pedro, né, Alonso? O trabalho que a gente fez tinha uma propriedade interessante, porque o grupo de automorfismo total era o que fixava o ponto no infinito. Sim. Né? Então, isso era interessante, né, para códigos pontuais, né, onde os divisores é um múltiplo do ponto no infinito. Então, isso é interessante. E tem também um trabalho aí que a gente está com eu, a Alonso, a Luciane, né, que usa automorfismos, no caso lá de outras curvas, mas assim, uma coisa que é importante é o automorfismo ter muitas órbitas. É também uma coisa que se procura, né, nesse trabalho, né, que a gente fez. Eu não sei se... muitas órbitas, então o grupo é pequeno? Seria isso, porque aí você tem muitas órbitas, em órbitas do mesmo tamanho, né, que seria interessante também. São duas coisas, né? Muitas órbitas ou muitas órbitas curtas? Não, muitas órbitas. Não precisa ser curta ou... Entendi. É interessante. Ok. Obrigado pela intervenção. Algum outro comentário? Bom, então vamos parabenizar o Pietro de novo. Muito obrigado pela palestra, Pietro. O pão de queijo, Pietro, o Vitor vai mandar, tá? Vai chegar na sua casa aí. Vou passar endereço depois. Isso. Muito bom. Legal, Pietro.